Hoje eu vou falar com você sobre reforma tributária, a proposta de reforma tributária, que a equipe econômica mandou para o nosso Congresso Nacional. Esse é um assunto muito importante, afeta nós investidores diretamente e acho que a gente tem que entender tintim por tintim, entender qual é a proposta, o que é gordurinha e o que deve passar de fato para a gente conseguir se posicionar. Vem comigo? Então, vamos por partes. Primeiro a gente vai falar do que a reforma propõe para cada uma dessas classes de ativos, ações, renda fixa e fundos imobiliários. Depois a gente vai falar o que isso impacta nós investidores de cada uma na prática. A gente vai falar a nossa opinião e também o que a gente acha que você deve fazer. Ações, O que a equipe econômica está propondo? Hoje, os dividendos recebidos por acionistas de companhias brasileiras, sejam elas abertas, em bolsa, fechadas, pequenas ou grandes, são isentos. Então, como que é hoje? Você tem uma empresa lá, a sua empresa tem a receita dela, paga os funcionários, todos os outros custos. O que sobrar de lucro, uma parte disso ela paga imposto para o governo e o que sobrar pode virar dividendo para os acionistas sem nenhuma tributação. É assim que é hoje. O que o governo está propondo? Tributar esses dividendos, a distribuição dos lucros para os acionistas, pós-pagamento de imposto já, em 20%. Então, se hoje é zero, vai para 20%. Outro ponto de mudança, No Brasil, existe um mecanismo, uma jabuticaba brasileiríssima, só tem aqui, chamada juros sobre capital próprio. Como que isso significa? Essa distribuição de lucro que eu falei aqui para os acionistas, algumas empresas fazem isso usando esse dispositivo, que para fins tributários considera o dividendo como uma despesa dedutível da base de cálculo de imposto de renda das empresas. Então, esse imposto de renda aqui que a empresa paga antes de distribuir o lucro para os acionistas, eu posso usar o juro sobre capital próprio, considerar o meu dividendo como uma despesa, deduzir da minha base de cálculo de imposto de renda da pessoa jurídica e com isso as empresas acabavam pagando menos imposto. O que o governo está falando? Bonitão. Não vai ter mais isso. Então, na prática, uma coisa que diminuía o imposto que as empresas pagavam vai deixar de existir. É uma fonte adicional de arrecadação para o governo e uma adicional de imposto para a gente, E aí, um terceiro ponto aqui de tributação de ações, seria uma contrapartida que o governo está dando, Então, beleza, eu estou tributando o seu dividendo mais, eu estou tirando o seu juro sobre capital próprio, então eu vou te dar um agrado. Vou diminuir o imposto de renda pessoa jurídica em 5 pontos percentuais. Então, ele era 25%, o governo está propondo que ele vá para 20% em 2 anos. Então, em 2022 ele diminuiria em 2,5%, 2023 mais 2,5% e assim no todo diminuiria 5%. Só que você percebe o descompasso? Ele está aumentando a tributação em 20% aqui numa ponta e na outra ele diminuiu em 5%. Então, no saldo, ele está tributando em 15 pontos percentuais a mais. Você está me entendendo? Então, para o investidor de ações, isso significa, na prática, mais imposto. Qual é a nossa opinião sobre a proposta de tributação de ações? Esse 20% aqui, na verdade, o que o mercado esperava, que o governo vinha sinalizando, era uma tributação de 15% sobre os dividendos. Então, a gente acha que esses 5 pontos percentuais a mais que eles colocaram aqui, na verdade, é uma gordurinha que a equipe econômica mandou para o Congresso dar aquela chorada e, na verdade, passar os 15% originais, entendeu? E aí, no saldo, na verdade, o investidor de ações estaria sendo tributado em 10 pontos percentuais a mais e não 15. É ruim, mas poderia ser pior, gente? E aí, outros 2 pontos que vale a pena a gente comentar. Primeiro, isso vai estimular a distribuição de proventos para os acionistas, o retorno do capital para o acionista na forma de recompra de ações, não mais na forma de dividendos. Porque hoje, se eu invisto uma ação, não ganho dividendos e vendo ela lá na frente com lucro, quando eu apurar esse lucro na minha conta, eu vou pagar um imposto de 15% sobre o ganho de capital. Com o dividendo, eu vou passar a pagar um imposto de 20%, se aprovado desta forma. Isso significa que eu estou estimulando o meu acionista a preferir ganho de capital
do que dividendo, você tá me entendendo? Então os acionistas, os executivos, os gestores vão preferir fazer recompra de ações, tirando o número de ações em circulação de mercado e guardando na tesouraria da própria empresa, para levar a uma valorização dos papéis que permanecem em circulação, para levar um ganho de capital, em vez de gastar essa sobra de caixa distribuindo dividendo. É simplesmente uma forma diferente de você remunerar seu acionista e tá tudo certo. Agora vamos para a segunda parte, né? Renda fixa. O que mudou? É o fim da tabela regressiva de imposto de renda da renda fixa. Hoje, se você comprar um título do Tesouro Direto, uma debênture incentivada, vários outros títulos de renda fixa, se você resgatar esse título em menos de 6 meses com lucro, você vai pagar um imposto de 22,5%. Se você resgatar em mais de 2 anos, você vai pagar um imposto de 15%. Isso aqui é o que a gente chama de tabela regressiva de imposto de renda, que vale hoje, está em vigor ainda, para a renda fixa. E o que o governo está propondo é revogar esta tabela. Essa tabela não vale mais. E o que vai passar a valer é uma alíquota única de 15% desde a largada. Então, se eu comprar um Tesouro Selic, hoje, lá no Tesouro Nacional, no site do Tesouro Direto, e vender ele com lucro em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 5 anos, sempre eu vou pagar 15% sobre ganho de capital. Então, na prática, o que o governo está fazendo? Ele está diminuindo a tributação para os investidores de renda fixa. É isso que ele está fazendo. O que é muito legal, né? Para quem gosta de investir em renda fixa, sempre tem aí quem não tolera a volatilidade da bolsa, enfim, de criptoativos e por aí vai. Qual que é a nossa opinião sobre isso, né? O que vai acontecer? Na verdade, as pessoas vão passar a investir mais em renda fixa. O incentivo econômico delas, hoje, tudo mais constante, essa mudança vai levar a uma pequena migração dos investidores da renda variável para a renda fixa. Porque antes, a renda variável ela era menos tributada do que a renda fixa. Nunca teve nenhum imposto da ordem de 22,5% para investidores de ações. Mas para a renda fixa teve. Então agora vai ser 15% de cara. Então, na prática, mais investidores vão para a renda fixa. Então vamos para o nosso último ponto, nossa última classe de ativos aí em análise hoje, que são os fundos de investimentos imobiliários. Essa era uma mudança que ninguém esperava, o governo nunca sinalizou que teriam mudanças na tributação de fundos imobiliários, mas aí ela veio e a gente vai falar o porquê dessa surpresinha que a gente acha. Vamos lá, o que o governo propôs? Antes, os fundos imobiliários eles tinham a obrigação de todo mês repassarem aos cotistas pessoa física tudo que eles recebessem de aluguéis, de vendas, de forma isenta de imposto de renda. Então, esses eram proventos isentos de tributação. É muito legal, assim, muita gente, né, rentistas hoje, que vive de renda e de patrimônio aposentados, coloca o dinheiro lá no fundo imobiliário que ele vai pagar aí seus 0,5%, 0,7%, 0,8%, alguns ao mês, de proventos isentos. O que o governo propôs? A partir de agora, 15% de imposto sobre esses proventos todo mês, mesmo para pessoa física. Então, assim, foi uma grande surpresa, né? Ninguém estava esperando isso. Então, na prática, significa mais imposto para investidores pessoa física, tá? Porque pessoa jurídica já era tributada. Pessoa física de fundos imobiliários, né? Mas qual que é a nossa opinião sobre isso? Lembra da gordurinha que eu falei aqui? Os 5% que o governo provavelmente vai tirar ao Congresso? Então, eu acho que aqui a gordura é tudo. Eu acho que toda essa tributação aqui, o mercado está reclamando muito, dono de shopping, dono de construtora, dono de tudo quanto é coisa, está reclamando com o governo. Então, eu acho que isso é proposital. Para o Congresso falar assim, ó, Paulo Guedes, isso aqui, a galera vai ficar puta, então não vai dar. Então, eu acho que isso aqui é uma gordurinha. Sabe por quê? Aí o investidor vai olhar para o todo e vai falar assim, não, tudo bem, aqui se você diminuir em 5 e aqui se você tirar esse absurdo, tá ok, acho que tá ok. Mas na verdade, né, a gente vai estar sendo tributado em 10 pontos percentuais a mais. Tudo bem, gente, quem sou eu para discutir? Não quero politizar. Mas enfim, acho que essa é uma gordurinha. A gente acredita que isso aqui não deve passar, inclusive o próprio Arthur Lira, que é o presidente da nossa Câmara dos Deputados, falou que esse é um ponto muito difícil de passar, né? Falou isso publicamente aí. Então, provavelmente, a tributação dos proventos isentos de fundos imobiliários não passa. Assim esperamos.
Bom, dito tudo isso, o que a gente acha que você deve fazer? Compre fundos imobiliários. Tem que ter apetite para risco, hein? Porque pode ser que passe. Mas a gente acha que não vai passar e por isso você deve comprar. Enfim, os fundos imobiliários caíram muito. O IFIX, que é o Ibovespa, né, dos fundos imobiliários, é o índice lá atrelado aos fundos imobiliários, caiu muito essa semana. Justamente em decorrência da proposta, né, de reforma tributária. E a gente acha que essa queda foi um pouco exagerada. Então, se você concorda com a gente que não vai passar esse ponto de tributação de proventos isentos de fundos imobiliários, compre fundos imobiliários, assim como nós estamos recomendando para os nossos assinantes. Se você quiser uma foto dessa lousa em alta resolução, faça o comentário aqui embaixo que a gente manda para você diretamente do nosso grupo do Telegram. Dê seu like aqui, compartilhe com seus amigos. Isso aqui é utilidade pública, hein, gente? Todo mundo tem que entender, tintim por tintim, o que vai acontecer com o nosso bolso. É isso, espero que tenham gostado e te vejo no próximo vídeo.